A aquacultura é uma das apostas nacionais. Para se conseguirem bons resultados nesta forma de produzir peixe, é preciso fazer muita investigação. É isso mesmo que é feito em Olhão, num centro do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, onde neste momento se desenvolve o projeto da Corvina. Começou do zero, em 2010, e já conseguiu fazer perceber como esta espécie pode crescer em aquacultura, como nos mostra a Ana Sofia Rodrigues. A possível produção de corvina em aquacultura é uma das apostas da União Europeia e é isso mesmo que também está a ser experimentado nesta estação piloto de piscicultura em Olhão. Pergunto eu, Pedro Pousão, porquê esta aposta na corvina como possibilidade de ser usada em aquacultura? Bom, nós temos que produzir peixe em aquacultura, temos que produzir alimentos em cultivo, não é? Como já produzimos vacas e galinhas, como produzimos a agricultura, temos que produzir peixe. Já produzimos a dourada e o robalo, um pouco linguado, e agora surgiu a aposta na corvina. Na corvina, porque é uma espécie com bom apetência, o público conhece a corvina, é uma espécie bastante apreciável pelo consumidor e é uma espécie que tem um crescimento rápido, permite atingir facilmente 3, 4 quilos e podemos fazer filetes, podemos fazer outras apresentações, que não apenas o peixe inteiro, enfim, como acontece com o robalo dourada. Sendo este um centro de estudo, digamos assim, o que é que vocês querem perceber aqui? É como é que elas crescem, qual é a melhor forma de crescerem mais rapidamente, o que é que fazem? Bom, nós temos que fechar o ciclo da espécie, portanto temos que reproduzir em cativeiro, temos que ter os juvenis que precisamos em cativeiro e depois temos que ter o que é que comem, que quantidade comem, que tipo de comida, qual é o tempo de crescimento, para ter dados económicos, para dados de produção, temos que ter uma noção exata do que é que a espécie, de quais são as necessidades de uma espécie. Ou seja, isto é um negócio, a agricultura depois, nós fazemos a parte da investigação, mas ela transforma-se em indústria, transforma-se em negócio, e o empresário tem que saber onde comprar, o que gastar, o tempo de crescimento, a mão de obra que está associada, portanto, como se fôssemos produzir qualquer outra coisa. É um estudo de mercado quase. É um estudo científico, mas na verdade põe as coisas no mercado. As coisas todas, tudo o que nós temos no mercado passou por uma investigação qualquer, não é? Numa área qualquer, não é? Estes tanques que estamos aqui a ver, estes aqui, a corvina nesta altura já está com que idade, com que peso? E são peixes que têm à volta de 150 gramas, são peixes que nasceram em maio, junho do ano passado, maio, e são peixes que agora, nesta fase, estão aqui à espera, digamos, de ir para outro tipo de ensaios, portanto, mas são peixes que, agora quando chegar o verão, chegam ao fim do verão quase com 600, 700 gramas, não é? E, portanto, quanto tempo é que elas levam até ficarem grandes? Digamos, comparativamente com a dourada ou com o robalo, nós, cerca de metade do tempo, digamos, e nesse caso um peixe de 2 kg seria à volta de, desde que nasce, portanto, desde o zero à volta de 2 anos e meio, 3 anos, depende da temperatura da água, não é? Ou seja, economicamente pode ser mais rentável que esses peixes? Eu julgo que pode ser mais rentável por duas razões. Uma, ou menos tão rentável, não é? Uma é pela velocidade do crescimento em termos de peixe fresco, portanto é um peixe que é conhecido, a gente sabe o que é uma corvina, não é? A segunda é pela possibilidade de transformação. Nós hoje comemos o salmão transformado de toda a maneira feitio, não é? E já ninguém se chama salmão para esta agricultura, até nos esquecemos. Portanto, a corvina poderia ser um pouco o salmão do sul da Europa, não é? É uma aposta de Portugal, clara. É uma aposta nossa, grande. O Promar tem-nos apoiado bastante neste caso. Temos um projeto grande, é uma aposta grande do país, eu penso, e decisiva no caso da agricultura, e também uma aposta dos nossos parceiros europeus, que vêm do sul da Europa, não é? Nestes tanques, o que é que elas comem? Comem rações granuladas, portanto nós, hoje em dia, todos os animais em cultivo, até os nossos cães em casa e os nossos gatos hoje comem rações granuladas, não é? E portanto são rações preparadas, feitas, e uma das coisas que temos é que afinar a ração para esta espécie, portanto, é parecida com a dourada, mas não é igual, é parecida com o robalo, mas não é igual, e um dos nossos trabalhos que estamos a fazer aí é exatamente saber quais são as necessidades em proteína, em gordura, enfim, desta espécie. O que temos nesta estação piloto é, no fundo, investigação científica sobre estes peixes, portanto, eles têm de ser monitorizados e avaliados. É isso que estamos a ver aqui? O que estamos a ver aqui é controlar o crescimento, portanto, de tanto em tanto tempo, recolhemos uns peixes de um tanque, vamos anestesiá-los um bocadinho, pomos ali assim, um pouco a dormir, vamos pesar e vamos medir e vamos ver o que é que cresceram, no intervalo de tempo, com o alimento que lhes foi dado, com o trabalho que foi feito com eles e, portanto, é o que estou a fazer neste momento. Se virem que o crescimento não é tão bom como estão à espera, mudam o tipo de alimento, por exemplo? Sim, por exemplo, há várias coisas que influenciam o crescimento, então numa espécie que nós não conhecemos, tudo influencia. O tipo de alimentação, a densidade de peixes num tanque, a temperatura da água, portanto, todos esses dados são tirados e avaliados e, portanto,
permitem-nos depois ter informação para ir melhorando sempre ao longo do tempo, não é? Monitorizados também em computador, as temperaturas, a oxigenação, tudo isso. Monitorizamos em computador para ter a base de dados e depois vamos aferir com a espécie, quer dizer, cada espécie tem o seu comportamento. A corvina é uma espécie diferente das outras, como é evidente, o seu crescimento vai variar de verão para inverno e vai variar em função da temperatura da água e, portanto, isso tudo é monitorizado e essa informação é que vai fazer o tempo de crescimento e vai validar se vale a pena produzir ou não e em quanto tempo. Pelo que já tem de informação, vale a pena produzir corvina? Nós achamos que sim. Já temos bastante informação, ainda vamos escolher uma informação neste projeto por mais cerca de 2 anos. Nós hoje já sabemos o que é que podemos dar de comer à corvina, qual é a densidade dentro dos tanques, como a cultivar. É que estamos a produzir também informação, não é só obtê-la, não é? De lá dentro a corvina vem para estes tanques que temos aqui atrás de nós, para a engorda. Mas a investigação não termina aqui, porque depois em Lisboa este peixe vai ser alvo de provas, etc., para saber o gosto, se está bom, como é que é? Nós quisemos cobrir tudo, portanto chamámos isto um projeto piloto e começámos no reprodutor selvagem que capturámos aí algures no mar e terminamos no filete, portanto passamos as fases todas, a reprodução, o crescimento, a nutrição, a parte de zootecnia, a parte em tanques de terra, em tanques intensivos, como vimos agora aqui estes atrás, em jaulas offshore, e depois vamos testar até com painéis provadores, para que as pessoas digam a opinião, gostam da de 600 gramas, gostam da de 1,5 kg, gostam em filete, gostam à posta, gostam cozida, gostam grelhada, portanto depois é feito todo o trabalho do processamento, porque uma das ideias é que esta espécie pode ser, como referiu, o salmão do sul e, portanto, ter várias formas de apresentação e não apenas como um peixe inteiro fresco, não é? Muito obrigada. E o que vamos conhecer na segunda parte deste Portugal é em direto. São mais espécies que são aqui estudadas, porque a aquacultura é uma das prioridades para o futuro, até em termos de sustentabilidade do nosso consumo de peixe. Voltamos ao Olhão. Além da aposta numa nova espécie para a aquacultura, a Estação Piloto de Piscicultura tem mais uma espécie em estudo, como nos continua a mostrar a Ana Sofia Rodrigues. Nesta estação piloto de piscicultura em Olhão há cerca de 5 hectares de tanques, onde há robalos, corvinas e também douradas, que estão a ser estudadas aqui neste centro de investigação para saber exatamente a melhor forma como podem ser produzidas. Porque a aquacultura, não tenhamos dúvidas, que terá de ser uma necessidade, até porque Portugal, 70% do pescado que come vem do exterior, portanto está muito dependente do que vem do exterior e é o segundo maior consumidor de peixe a nível mundial. Por isso mesmo, Pedro Pousão, o que é que se investiga? A forma como estes peixes podem ser criados com mais eficácia e com mais rentabilidade é muito importante para a economia e também para nós como consumidores. É fundamental conhecer o ciclo completo daquilo que se cultiva, ir resolvendo os pequenos problemas, porque mesmo o robalo ou a dourada que se cultivam há mais de 30 anos, pode sempre melhorar. E por outro lado há que ter escala, porque se queremos transmitir diretamente os conhecimentos de investigação para o setor, depois há que os testar numa escala semi-industrial ou piloto, em que os resultados possam ser logo aplicados, digamos, na indústria, não é? Mas isto, estamos aqui a falar de economia, pode ser o que se investiga aqui ser conhecimento que passa para os produtores, mas também estamos aqui a falar de uma necessidade, porque os estoques no mar não vão durar sempre. Não, os estoques não vão durar sempre, portanto, e por isso a agricultura cada vez mais no mundo e em Portugal tem um papel importante. Cada vez mais nós não comemos galinhas selvagens, nem caçamos porcos, portanto é natural que cada vez mais cultivemos o peixe que comemos. É uma necessidade de produzir proteína, produzir alimento e, portanto, este tipo de instalações tem um papel importante no desenvolvimento de novas espécies, na resolução do problema das espécies atuais e na dimensão com que se passa a coisa. Portanto, a nossa ideia aqui não é produzir do ponto de vista comercial, isso é para o setor privado, mas é produzir algo que depois possa ser demonstrativo, possa ser extrapolado diretamente para a indústria, não é? Aqui vemos uma pesca que está a ser feita nestes tanques, mas as pessoas ainda são um bocadinho reticentes e desconfiadas de peixe que está fechado, nem que seja numa piscina como esta tão grande, com ração, as pessoas ainda estão desconfiadas. As pessoas estão desconfiadas, mas a desconfiança é provocado porque se valoriza o peixe dizendo que ele é do mar e muitas vezes as pessoas estão desconfiadas, mas na verdade estão a comer peixe da aquacultura e é um problema apenas de
preço, porque o peixe da aquacultura tem qualidade, como se viu aqui atrás, ele é pescado, é morto imediatamente em gelo, é conservado com todas as condições e, portanto, não há razão para essa desconfiança, mas é mais uma razão especulativa que propriamente uma razão de qualidade, porque o peixe é bom, é evidente. Até os aquacultores já fazem isso há muito tempo, de matar logo o peixe no gelo e conservá-lo assim melhor, mais, porque às vezes muitos barcos que ainda não têm essas condições. Sim, esta técnica sempre foi utilizada na aquacultura e por isso o peixe da aquacultura aguenta em supermercados e nas grandes superfícies durante uma semana se for preciso, porque desde que se mantenha esta temperatura. E além disso, ele morre logo aqui, não morre ao sol, não morre assim. Hoje em dia a indústria da pesca também já utiliza as mesmas técnicas. Mas a questão da diferença entre peixe da aquacultura ou peixe não da aquacultura, por exemplo, já não se discute no salmão. Já ninguém vai ao supermercado perguntar se há salmão selvagem e come-o pacificamente. Portanto, isso é uma discussão que terminará para as outras espécies também a curto prazo, não é? Toda a informação que se retira daqui, que têm feito durante anos, os produtores têm vindo a aproveitá-la ou ainda há um desconhecimento que podem vir aqui buscar informação? Não, em relação ao setor da aquacultura, nós estamos perfeitamente inseridos dentro do setor da aquacultura, colaboramos, temos projetos em comum e, portanto, desde o primeiro dia, quando esta estação foi criada, o setor acompanhou, portanto, isso estamos perfeitamente integrados e não há qualquer espécie de trabalho que seja aqui feito que eu não conheço ou que em alguns casos não seja proposto e feito em conjunto. Tem tirado partido desses conhecimentos para a maior rentabilidade daquilo que fazem nas suas culturas? Sim, por exemplo, nós no caso da corvina partimos do zero e hoje sabemos cultivá-la, portanto, claro que sim. E já houve produtores a aproveitar esse conhecimento? Claro que sim, e na dourada, por exemplo, há 20 anos fazia-se dourada com uma ração que era para a truta e hoje faz dourada com ração para a dourada. E reflete-se na qualidade final? Reflete-se na qualidade, reflete-se no tempo de crescimento, reflete-se na quantidade que se pode produzir, portanto, hoje a gente está e reflete-se nas pessoas que nós formamos aqui que trabalham no setor privado também, não é? A aquacultura é o futuro? É o futuro e é o presente já, não é? Em muitos sítios já é o presente. Em Portugal, neste momento, por exemplo, o robalo e a dourada já representam provavelmente uma parte importante do consumo. Se formos aos restaurantes, por exemplo, nas grandes cidades como Lisboa e Porto, já se consomem grandes quantidades. Portanto, já é o presente. O salmão é a aquacultura, a truta é da aquacultura. Ainda temos muitos passos para dar aqui em Portugal para tirar melhor partido desta situação. Sim, Portugal pode e deve tornar-se a curto prazo um grande produtor, que ainda não é, mas nós esperemos que nos próximos anos, ou a muito curto prazo, que se instalem concessões de offshore que produzam peixe e produzam outras coisas, como bivalves, como o mexilhão, em grande quantidade, e portanto, porque a aquacultura não é só peixe, também temos os bivalves, e que, enfim, em 2, 3, 4 anos a gente possa dar um salto realmente importante na produção nacional. Aqui na Estação Piloto de Piscicultura de Olhão, a ideia não é produzir para fora, é investigar. Depois dessa investigação feita, todo o peixe que é aqui produzido é entregue ao Banco Alimentar contra a Fome.